A derrota do Corinthians pro Palmeiras ainda tá dando o que falar e já tem gente pedindo a demissão do Ramon Dias. O Palmeiras voando, dando carrinho, uma vontade dos jogadores incrível. E o Corinthians lá numa passividade incrível. Aí a culpa é dele! Ele tira o bidu Ele foi esperto, não foi lá no jogo, já sabia. Você vai ver no vídeo de hoje o que a galera do Jogo Aberto falou sobre isso, o Sgarbi, o Neverton detonando o Ramon e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Ó, e esse vídeo aqui é em parceria com o SofaScore, hein, que é o melhor aplicativo de futebol para você ter no seu celular. Para fazer o download, só clicar no link que tá na descrição e no primeiro comentário fixado, ou apontar a câmera do seu celular pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela. O Palmeiras não tomou conhecimento do Corinthians e atropelou o Timão, vencendo por 2-0, teve gol anulado e se não fosse o Donelli, até cabia mais. E meu amigo, graças a isso no Jogo Aberto, detonaram a atuação do Corinthians e o trabalho do Ramon. Com o Everton, o Corinthians se salvou, tem que agradecer por não ter tomado uns 3, 4 ali logo no primeiro tempo. Pra mim são 2 pontos principais. O Palmeiras entrou mordido pra esse jogo, mordido, totalmente mordido. Lógico, mas entrou. E o Corinthians entrou pra jogar mais uma partida. E esse papo do Ronaldo de que não é que valeu só 3 pontos. Eu nem falei nada, ela chamou você primeiro. Você falou que valeram só 3 pontos. Não é, cara. São 3 pontos num clássico e o Corinthians foi amassado. Desculpa, essa zaga do Corinthians, a gente fala muito sobre isso aqui, né? A gente fala muito sobre a zaga do Corinthians. Não dá. Não dá. O André Ramalho é um cara que chegou muito bem, tá muito mal. Não dá, cara. A zaga do Corinthians é uma vergonha no clássico. Atropelado, Sgarbi. Atropelado, é a palavra. Atropelado. Foi atropelado. Anotou a placa aí, né? Ou tá na placa? E é muita... Manda a foto do Paulistinha. E é claro que o goleiro reserva, no modo geral, a pressão é muito grande, quando a régua é muito alta, do Hugo. Só que, cara, eu acho uma sacanagem cair a culpa só no Donelli, assim como tem gente fazendo, porque a zaga, o espaço que os caras deram pros caras finalizarem, pros jogadores do Palmeiras finalizarem, é um absurdo. Um absurdo. Então o Corinthians tem que se colocar no lugar, ó, ganhou o Paulista, parabéns. Só que o brasileiro agora o bicho pega. O brasileiro não é campeonato paulista e tem que contratar. Pra mim, na janela do meio do ano é contratar ali na zaga, porque, meu Deus. Zaga e ala, né? Ulisses Costa, de um lado, reabilitar o Palmeiras antes do jogo com o Inter e, por outro, é preocupante pra você a situação do Corinthians por ter perdido com tanta passividade o clássico? É, um time... Sabe o que aconteceu? O oposto do que aconteceu na final do Campeonato Paulista. Corinthians dando carrinho à vontade incrível e o Palmeiras lá, vendo o jogo na final de Paulista. Agora não. O Palmeiras voando, dando carrinho, uma vontade dos jogadores incrível e o Corinthians lá numa passividade incrível também. Agora, o que chama atenção é a montagem, a elaboração do time. Tem umas coisas no Corinthians que não funcionam. Né? Por exemplo, os laterais não funcionam, todo mundo sabe disso há muito tempo e ninguém faz nada. Não é? Como é que você tem o espanhol não funciona. Como é? Não tá funcionando. Falar espanhol, Não funciona. Não tá funcionando bem. O juiz não expulsa o Gomes no carrinho. O que acontece é o seguinte, como é que você monta um time de futebol sem um homem para armação no meio de campo? Mas o Corinthians é muito bem treinado. Você não viu a saída de bola do Mendes? Você tinha, então. É muito bem treinado. Você tinha que montar um time com alguém para armar nesse meio de campo. O que aconteceu em relação ao Paulista e a esse jogo? O Palmeiras ganhou o que o Corinthians teve no Paulista, o meio de campo. E dominou o jogo totalmente. E o Corinthians foi o que mais estranho, a passividade do time do Corinthians. Entendeu? O Martins jogou demais. É um menino que chega, colocou o Moreno já no banco e vai ser titular. Cara, a entrada do Paulinho, ó, sem ritmo de jogo, mas já mostrou o seu cartão de visita, batendo pro gol. Joga demais, você vê a diferença nisso. Entendeu? E uma coisa que eu vou falar pra você. O quê? Triste. Não falou nada. O Veiga não fez falta, hein? O Veiga não fez falta. Ah, qual Veiga? Entendeu? Desse ano não fez, mas desde o ano passado. Sempre vai fazer. Não fez falta nenhuma. Ó, o Abel tá montando um time interessantíssimo. Vitor Roque bem, hein? Entendeu? Vitor Roque, um guerreiro. Felipe Anderson. Gritei o gol dele muito, porque eu queria que ele fizesse esse primeiro gol. E as pessoas estão pegando no pé dele. A torcida do Palmeiras está apoiando. Porque apoia. Porque o Rony, lembra quando o Rony chegou do Atlético Paranaense? O Rony demorou 7, 8 jogos para fazer o primeiro gol com a camisa do Palmeiras. 20. Acho que até mais. 22 jogos. Olha que loucura, 22 jogos. Muito obrigado pela sua gentileza. Mas o Abel apostou nele e manteve. E tem um detalhe. E o Vitor Roque é esse cara, Renata. Pois é, teve gol de novo, mas foi anulado por causa da posição do Gustavo Gomes, que interferiu no caso. Marco Aurélio Cunha, a primeira rodada elogiamos o Botafogo contra o Palmeiras. Na segunda rodada, reclamamos da arbitragem contra o Sport. Só que na terceira rodada, diante do principal adversário, o Palmeiras foi lá e deu suas credenciais, fazendo a melhor partida do ano, na minha opinião.
Renato, é bonito futebol, né? Há 2 semanas atrás, o Palmeiras estava mal, o trabalho do Abel estava se esgotando. 2 derrotas, doutor? Eu tava mal? Peraí, perdeu o campeonato. Perderam o título, mas 2 derrotas, rapaz. Já. Posso falar? Perderam o título, velho. Fica à vontade, Deixa eu doutor. terminar, por favor. Eu cheguei depois aí. Não havia o trabalho do dias, Abel estava se esgotando, os jogadores já estavam cansados, o sistema já não era o mesmo, não ganhou nada o ano passado. Aí perde o campeonato do Corinthians, uma catástrofe, picha a rua. Isso. Aí ganha esse caos. jogo. Nossa Senhora, esse Palmeiras é espetacular. O Vitor Roque não fez gol ainda, mas é o melhor atacante que tem. O Paulinho vai chegar, e Maurício. Então, veja, o futebol é só expectativa do resultado do jogo. O que passou, passou, vale hoje. Então, os comentários são sempre em cima do que aconteceu ontem. Eu quero ver ao longo do campeonato todo. Acho o Palmeiras um grande time, sem dúvida. O Abel, um ótimo treinador. Mas não é um jogo que define a história do campeonato. Mas o futebol hoje tá desse jeito, viu, Marco? Se o São Paulo ganhar um jogo, eu vou correr aqui no estúdio também. Teve gente que subiu no caldeirão. Teve gente. Caldeirão não, no cadeirão. Nossa, receba. Errei sem querer. E se voltar à primeira posição da tabela, vou subir sempre. E quem quiser está à vontade, quem não quiser também que não suba. Eu só não vou subir porque você não pode quebrar o cadeirão. É melhor não. Eu fico aqui na torcida. Torcendo pra cair pra pegar. Chico Garcia, você está aí só observando. Eu sei que o golpe foi duro, perdeu pro líder do campeonato, o Flamengo. Mas o Palmeiras não se abalou. Entrou e desde o primeiro minuto mostrou que venceria o clássico. O Corinthians, o Emiliano, sem a presença de um meio armador clássico, né? Não tinha o Garro, não tinha o Coronado. Ele poderia ter botado o Memphis para fazer essa função e colocado o Romero. Mas o que ele pensou? Vou colocar superioridade numérica no meio. O Palmeiras vai vir com uma linha de 3, vou colocar 4 meio-campistas. E o Bidon tem uma característica de poder ser um meio armador. Mas não funcionou, por quê? Porque aí do outro lado estava um Palmeiras muito mais aplicado, que lateralizou o jogo pela esquerda, o Piquerez e o Facundo Torres fez um bom jogo. Mas todo mundo vai lá, Chico. O Felipe todo Anderson mundo vai foi muito bem. O jogo com o Corinthians. Não, mas lateral? Mas assim, mesmo por dentro, com 2 caras, você tem ali o Rios e o Emiliano Martínez jogando demais. Muito. Marcando, jogando. Aí na direita você tinha o Felipe Anderson e ainda o Estevão muitas vezes caindo por aquele lado, se não flutuando. Foi um Palmeiras assim, gente... dominante o jogo inteiro. Tirou o pé depois do 2-0, entregou a bola pro Corinthians e diz: vai, Corinthians. E o carrinho do Gomes em cima do Yuri. Vai, Corinthians, pega a bola. Tira o pé do Corinthians Yuri. não soube o que fazer com a bola. O Everton foi fazer uma defesa aos 46 do segundo tempo. Tá louco, Camacho. Então, assim, os jogadores foram mal? Foram. Taticamente, o jogo foi mal pensado? Foi. E do outro lado, tinha um Palmeiras que, inclusive, encontrou a escalação. Acho que o Abel Ferreira encontrou a escalação. Mas por isso que a gente fala mal do técnico do que Corinthians. não deveria encontrar, encontra. Por quê? Por isso que eu nunca duvido calma, de Abel Renata, Ferreira. Por isso que eu sou fã de Abel Ferreira. E vai ser legal esse embate pra gente até tirar uma dúvida Verdade. de qual técnico, quando se enfrentam diretamente, qual técnico está melhor, Roger ou Abel? Hoje o Roger, né? Eu acho que sou melhor treinador do que vocês, porque eu sei que todos gostam de ser treinadores. Quando ganha, O Roger conseguiu equilibrar forças com o Felipe Luiz, vai ser um bom duelo. Mas quando você analisa o Corinthians, que a gente critica muito o treinador do Corinthians, muita gente discorda, é porque ele não consegue mudar a maneira do time E nem jogar. tava ele é lá, passivo. né? Que ele estava o filho suspenso, dele nem tava lá. na Ele beira foi dos gramados esperto, né? esteve. Ele tirou o Bidu e colocou o Hugo. ele continua não perdendo. A culpa é dele. Ele tira o Bidu Ele e foi colocou o esperto, Hugo. não foi lá no jogo, já sabia que ia perder. Não queria perder pro Abel, falou, sabe o que? Eu nem vou. nem vou, você expulsa aqui. Everton Guimarães, o Palmeiras encontrou o time. Parece que sim, eu já tô nervosa. Então, Renata, a questão eu acho que pega muito também por postura, tá? Por postura. Muda a peça? Sim. Mas a postura mudou. Mudou muito. Quem assistiu o Palmeiras contra o Corinthians na final ou nas finais e assistiu o Palmeiras contra o Corinthians no sábado, entendeu que a coisa mudou e mudou muito. Aliás, antes do jogo no sábado, eu estava batendo um papo com o Cláudio, lá da Darujo, e ele me perguntou, ele é corintiano, vamos ganhar do Palmeiras. Eu falei, Cláudio, esquece. Muito pouco provável. O Palmeiras não vai repetir a postura que teve nas finais contra o Corinthians. Então você pode esperar que vai ser cascudo para o Corinthians, e foi. E o Palmeiras fez 2, e aí 3, né, com impedimento milimétrico e tal, mas poderia ter feito 4, 5. Foi outro Palmeiras, foi outro... Aliás, o Corinthians não me assusta, porque essa oscilação do Corinthians é um problema. É impressionante como o Corinthians não consegue jogar um futebol linear. E o Palmeiras dificilmente não esfolaria o Corinthians, porque
o que aconteceu nas finais do Campeonato Paulista incomodou muito o ambiente. E aí mudou peças, mudou postura e foi um chacoalhão. Ficou muito barato pro Corinthians, Renata. 3, 4, 5 era pra ter sido, o Corinthians saiu no lucro só com 2. Isso me lembra, será que alguém chacoalhou nos palpites por aqui do derby? Mas e você, torcedor? Concorda com isso? Acha que o Corinthians entrou frouxo mesmo em campo? Isso é culpa do Emiliano e do Ramon? Comenta aqui, quero saber a sua opinião e não esquece do like no vídeo.